Cristo, meus queridos, como é que vocês estão? A palavra, meu querido, está no livro de Jeremias, capítulo 20. Amém? Eu vou ler a partir do versículo 1. Amém? Desejo que vocês estejam bem com a graça de Deus. O versículo 1. E passou, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras. E feriu passou ao profeta Jeremias e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Amém? Passou. Ele foi um sacerdote em Jerusalém. E ele era um sacerdote daqueles que se corrompeu. Ele começou a sair dos caminhos do Senhor. Ele continuava sendo um sacerdote, mas o Espírito de Deus não estava mais sobre a vida dele. Porque ele fazia tudo que era abominável aos olhos do Senhor, e depois ele estava ali na frente no altar, falando a palavra de Deus para as pessoas, para os seguidores dele. E nos dias de hoje, meu querido, existe muitos passou. Muitos. Infelizmente, dentro das igrejas, nos púlpitos, nos altares, existem muitos falsos profetas. Existe muitos passou. E Jeremias era um profeta que ele também foi escolhido pelo Senhor. Mas Jeremias era um profeta que andava com a vida dele na presença do Senhor. Na vida de Jeremias não tinha engano. Ele era verdadeiramente um profeta que ouvia Deus, que falava com Deus e que Deus usava. Amém? E isso deixava passou, era como um inimigo para Jeremias. Porque era o passou, perseguia ao profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias, usado por Deus, falava tudo ao contrário do que o profeta passou. Então, chegou um momento que o profeta passou, ele zangado, invejoso pela vida de Jeremias, mesmo que a vida de Jeremias passava tribulações, dificuldades, mas Jeremias tinha uma vida no altar. Deus ouvia Jeremias. Jeremias falava com o Senhor. Jeremias orava e o Senhor atendia as orações de Jeremias. Então, no versículo 2, passou, feriu ao profeta Jeremias, Eu vou ler para ti novamente. E feriu, passou ao profeta Jeremias e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Ele colocou no cepo, ele colocou Jeremias, tipo como colocavam antigamente os escravos no cepo, com as mãos amarradas, ficava preso assim a um pau grosso, alto. Então passou, feriu, passou ao profeta Jeremias e o colocou no cepo, que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E no versículo 3, e sucedeu que no dia seguinte, passou, tirou Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias. No dia seguinte, passou, foi lá e tirou Jeremias do cepo. Só que Jeremias, usado por Deus, falou um recado para Passou, para o profeta Passou. Então ele disse assim: o Senhor não chama o teu nome Passou, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo, e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos,
e os teus olhos o verão. Entregarei todo Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos a Babilônia e feri-lo-ás a espada. Amém? O Senhor mandou um recado novamente através do profeta Jeremias para o profeta Passu, que ele era um profeta, lembra, mas ele estava afastado de Deus, ele não ouvia mais a Deus, ele era um profeta rebelde, por isso que o Senhor não falava mais com ele perdeu a credibilidade diante do Senhor. Ele ainda tinha credibilidade diante de alguns homens lá em Jerusalém, né, na terra de Judá. Por quê? Porque, meu querido, aquele que faz o mal, sempre ele vai ter seguidores também. Assim como os profetas enviados de Deus vai ter seguidores, as pessoas do bem, elas não vão seguir o profeta do mal. Tá entendendo? E vice-versa. E as pessoas do mal, muitas vezes, elas não vão seguir o profeta do lado do bem. Elas preferem ouvir a voz de Satanás do que ouvir a voz de Deus. Então chegou o momento que o Senhor mandou novamente um recado através de Jeremias para Passu. Disse que Passu ele ia ser como um terror, até um terror para ele mesmo. Muitas vezes, meu querido, existe Passu, tá entendendo? Tentando nos prender em calabouço, tentando nos fazer com que as pessoas não acreditem em nós, na nossa pregação. Muitas vezes existe Passus com inveja da nossa vida, com inveja do nosso altar com o Senhor. Amém? E muitas vezes existe Passus que tenta nos destruir. Se pudesse nos ver mortos, eles queriam nos matar, nos ver mortos. Muitas vezes existe Passu que nos persegue, meu querido. Se você está passando por um momento onde existe um Passu que te acusa com mentiras, que te calunia, que levanta falso testemunho contra ti, se existe na tua vida um Passu que tem inveja de ti, que quer, tá entendendo, tirar você do lugar que você está, seja no trabalho, seja no ministério, seja na obra do Senhor. O que eu quero te dizer, meu querido, que você não olhe para o que esse pastor está fazendo, olhe para o Senhor. Se ajoelhe, entregue o pastor que há na sua vida, entregue nas mãos de Deus. Amém? Assim como o Senhor mandou um recado através de Jeremias para o profeta Passu, que era um falso profeta, o Senhor também vai mandar recado para os teus perseguidores. O Senhor também vai mandar recado para os teus inimigos, esses que te afrontam. Afrontam, tá entendendo, o ministério que o Senhor colocou no teu nome, o ministério que o Senhor entregou a ti, para você fazer, tá entendendo? Muitos passus fazem com que inventam mentiras para fazer com que as pessoas não creiam no ministério que o Senhor te entregou. Mas o que eu quero dizer a ti, meu querido, não olha para trás, não olha para os passus que estiver no teu caminho, ou que passar pelo teu caminho, ou que passou pelo teu caminho. Olha para o Senhor, procura ter uma vida reta na presença do Senhor, uma vida de oração constante, uma vida de leitura da palavra do Senhor. Enquanto o pastor está te acusando, inventando mentiras de ti, meu querido, procura ter tua vida no altar do Senhor. Porque assim como o Senhor destruiu a vida de Passu e tirou ele do caminho de Jeremias, assim o Senhor faz na tua vida e na minha vida. Nós não podemos perder tempo de parar o nosso caminho, de parar os projetos que o Senhor nos deu, para ficar olhando, tá entendendo, para os profetas falsos que aparecem no nosso caminho para tentar levantar o dedo e nos acusar com afrontas de Satanás e mentiras. Lembra que existe profetas falsos. Amém? Uma pessoa, meu querido, que tem uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida que se separa, se santifica para o Senhor, ela nunca vai se levantar para
para ter inveja de ti, para te acusar, para te querer paralisar, para querer te afrontar o projeto que o Senhor entregou na tua mão. Um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente não faz isso. Porque se uma pessoa faz isso, é porque já caiu, é porque já está caído. Tá entendendo? Então, o que você deve fazer é entregar o Passu, esse profeta Passu, nas mãos do Senhor. Amém? E assim como o Senhor disse na vida que ia acontecer para o profeta Passu, o Senhor faz também nos dias de hoje, meu querido. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No versículo 5 diz assim: também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o seu trabalho, todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos. E saqueá-lo-ãos, tomá-lo-ãos e levá-lo-ãos à Babilônia. Versículo 6. E tu, Passu, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. É assim que o Senhor faz com os nossos adversários. É assim que o Senhor faz com o profeta falso, com o profeta Passu. O Senhor leva ele cativo. E leva cativo todos aqueles que estão embaixo da unção de desgraça que tem o Passu. Passu é um profeta rebelde. Na vida dele não tem unção de Deus, tem unção de desgraça, unção de peleja, unção de dificuldades, unção, tá entendendo? Do mal, não vem do Senhor, a unção que está na vida do profeta Passu. Então o Senhor deixou claro e disse: e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro e virás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Meu querido, não profetize falsamente. Não diga coisas que o Senhor não mandou você dizer. Tá entendendo? Hoje em dia, existem muitas pessoas aí na internet profetizando mentiras. Profetizando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. É contado nos dedos aqueles que realmente são usados pelo Senhor. O que existe é muita gente querendo chamar a atenção da mídia, chamar a atenção de pessoas, tá entendendo? Que tem a mente fraca, que é Maria vai com as outras, que acredita em tudo. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Nós temos que nos dispor a estar no centro da vontade do Senhor, nos separar, tá entendendo? Para agradar o Senhor. Nós temos que imitar como o profeta Jeremias foi. Mesmo que ele foi um profeta que ele entristeceu, passou muitas lutas, muitas adversidades, mas ele foi vitorioso, ele foi um profeta que agradou o Senhor, ele foi usado pelo Senhor na terra. Portanto, não seja um seguidor do profeta Passu, que é um profeta falso, um profeta de Baal. Amém? Vigia onde você está congregando, vigia quem é os teus líderes, que tipo de vida essas pessoas têm de verdade no altar, na presença do Senhor. Tá entendendo? Vigia, meu querido. Amém? E não vá pensar que todos que estão na igreja são falsos, não. A palavra do Senhor diz que existe 7.000 que não se dobram a Baal, que não se dobraram a Baal. Portanto, existe sim pessoas que têm comprometimento com o Senhor no altar, dentro das igrejas. Algumas vezes, muitas vezes, algumas não estão nem congregando neste momento por alguma decepção, mas são pessoas que desejam ter compromisso com o Senhor. E pela bondade e a misericórdia do Senhor, essas pessoas vão retornar para a presença e para o altar do Senhor. Amém? Porque nós não podemos ficar afastados do altar. Porque se as labaredas de fogo ficar afastadas do altar, elas vão se apagar. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, precisamos ter sobre a nossa vida uma unção de verdade, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, de pessoas que se separam para agradar o Senhor, que tem vida de oração, que tem comunhão com o Senhor. Amém?
Portanto, veja qual é o profeta que está sobre autoridade na tua vida, meu querido. Amém? É muito importante isso. Eu mesma que eu não vá para a igreja, eu posso até passar um mês sem ir ao ministério, se for o caso. Mas eu me sinto abençoada, abaixo de Deus, pela unção que está sobre a minha vida, que é a unção que vem do meu pastor. Tá entendendo? Abaixo de Deus. Então, é importante a gente saber onde a gente congrega, onde, quem é a unção do profeta da profeta que vai estar sobre a nossa vida. Se eles verdadeiramente são pessoas que têm comunhão com Deus, isso é muito importante, meu querido. Não se deixem enganar por falsos profetas. Tá entendendo? Aqui o Senhor disse que eles, né, os falsos profetas, o profeta Passu e todos que acreditavam nele, eles profetizavam falsamente. E que eles iam morrer, e todos que acreditavam nele. Muitas vezes essa morte também, para os dias de hoje, pode ser uma morte espiritual, onde o Senhor entrega essa pessoa ao pecado dela. Porque, meu querido, a pessoa está no altar e ela continua vivendo uma vida de mentira, de engano, e mesmo assim pregando. Eu vou sempre combater isso, porque eu não aceito. Se eu não quero ter minha vida no altar, na presença do Senhor, reta e mãos limpas, eu não posso ir fazer a obra do Senhor. Eu não posso. Primeiramente, eu tenho que ter minha vida com o Senhor, a vida que agrade ao Senhor, para que o Senhor possa, através da minha vida, alcançar vidas. Amém? Então, chegou esse momento que o Senhor falou através do profeta Jeremias, e profetizou contra a vida do profeta Passu. E no versículo 7, Deus continua assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Quem falou isso foi o profeta Jeremias. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um pobre ludibrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, estou fadigado de sofrer e não posso mais. Meu querido, chegou o momento que Jeremias, ele estava tão cansado de ser perseguido, tão cansado de tanta luta, tanta batalha, tão cansado de ver as pessoas zombando da palavra do Senhor, as pessoas deixando de acreditar num profeta que tinha vida com Deus, uma vida de oração, para ir seguir a profetas de Baal, a falsos profetas. Então Jeremias também passou por esse momento difícil. No versículo 10 ele continua assim: porque eu ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciei e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Meu querido, muitas vezes quando nós temos a nossa vida no altar, a nossa vida sem engano na presença do Senhor, meu querido, enquanto muitos estão desejando o meu bem, desejando que o projeto que o Senhor colocou nas minhas mãos prospere, continue, abençoe vidas, toque multidões, enquanto existe alguns que estão desejando isso, existe pessoas que estão querendo o meu mal, existe pessoas que devem estar desejando o meu mal. Meu querido, eu tenho uma caminhada longa com o Senhor, longa na presença do Senhor, sempre procurando agradar a Deus. Eu tenho uma caminhada longa, eu tenho raízes, tá entendendo? E eu sei que as dificuldades que eu passei, que eu enfrentei ao longo dessa caminhada, para hoje, tá entendendo? O Senhor está ministrando vidas através da minha vida. Eu tenho raízes, tá entendendo? E eu sei que muitos no caminho, meu querido, já quis me persuadir
para me querer levar para outros caminhos, dizendo que ia consertar algo da minha vida, alguma situação. Não, meu querido, eu não aceitei, eu não me desviei. Eu continuei na presença do Senhor, louvando a Ele, agradecendo. Eu chorava, enxugava as lágrimas, me levantava, me erguia espiritualmente e continuava o meu caminho com o Senhor. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. A minha vida hoje já estou na manhã, na parte da manhã, meu querido, ficando o dia perfeito na minha vida. Louvado seja Deus por isso, porque eu sei a noite escura, que eu passei ao longo de tantos anos, eu passei tantas provações, tantas. Eu sei que não era por causa de pecado, é porque o Senhor estava trabalhando em mim, está trabalhando ainda na minha vida e vai continuar me ensinando até o dia que Ele me chamar para ir estar na presença dEle no céu. Amém? Porque eu sei, cada um de nós sabe a nossa missão, a gente não sabe toda, mas eu sei que eu tenho algo, um projeto para fazer para o Senhor nesta terra, e é um projeto grande. Tá entendendo? O que eu faço é nada, é pequeno demais, meu querido, diante do que o Senhor deseja que um dia eu faça. Eu sei que tudo que eu estou passando hoje é só preparação do Senhor na minha vida. Amém? Então, o Senhor chegou o momento, né? O profeta Jeremias, triste, e estava cansado, e ele falou que tem pessoas que ficavam desejando o mal dele, tentando persuadir ele, para que ele caísse no caminho, para que ele abandonasse o caminho do Senhor, para que essas pessoas pudessem dizer: prevalecemos contra ele, e agora vamos nos vingar dele. Tá entendendo? Só que essas pessoas estavam enganadas. Quando nós temos aliança com o Senhor não nos abandona. Isso é uma grande verdade. Eu passei tantas lutas, mas eu tinha certeza como eu não me afastava do caminho do Senhor. Porque um dia Deus me deu uma palavra. Eu guardei essa palavra, ela é cravada no meu coração. Um dia, muitos anos atrás, o Senhor disse que nunca ia me deixar desviar do caminho dele. Eu nunca esqueci esta palavra que o Senhor me deu. Ela foi cravada na tábua do meu coração. E toda vez que eu estava passando por lutas terríveis, psicológicas, espirituais, sendo atacada espiritualmente, com as mentiras de Satanás, com as lutas, as pedras que Satanás jogava no meu caminho, mas eu dizia: Senhor, eu sei que o Senhor está me sustentando. Eu sei, eu tinha certeza, meu querido. E quando o Senhor nos sustenta, Ele não nos deixa cair. Por mais que pareça que a gente vai cair, que vai abandonar o caminho, a caminhada, o profeta Jeremias também passou por isso. Passou por dias terríveis, tá entendendo? Por noites escuras, mas o Senhor, Ele não abandonou, Ele não se desviou e o Senhor honrou Ele. Amém? No versículo 12, ele diz assim: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já revelei a minha causa. Meu querido, o profeta Jeremias viu as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Ele viu Deus derrotar os inimigos dele, os perseguidores dele. Ele viu com os olhos dele. Ele pediu ao Senhor: permita que eu veja a tua vingança contra eles. Eles, quem era o profeta Passu, e todos que seguiam o profeta Passu eles eram os rebeldes e eram enviados de Satanás para fazer o mal contra o profeta Jeremias.
Lembra que o profeta Jeremias era o profeta de Deus, o profeta que tinha aliança com o Senhor. E o profeta Patsur já era um profeta que estava desviado do caminho do Senhor. Embora ele ainda ficava no altar anunciando a palavra de Deus, mas ele era um falso profeta. O Espírito de Deus não estava mais sobre a vida dele. No versículo 14, no versículo 13 diz assim: cantai ao Senhor. Quando ele viu, né, ele pediu ao Senhor, tá entendendo? Que os olhos dele vissem a vingança contra os inimigos, contra os adversários dele. No versículo 13 ele disse assim: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Porque, meu querido, ele ficou tão triste, tão arrasado por ser perseguido, e parece que aqueles profetas de Baal, os profetas falsos, parece que eles venciam, mas só parece. Eles não vencem. Chega um momento que a mão de Deus vai alcançá-los e vai cobrar deles todo o mal que eles fizeram contra o povo de Deus. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, meu querido. Nos dias de hoje, tá entendendo? Não tem como a gente não falar de política quando a gente também fala, em algumas vezes, a palavra do Senhor. Meu querido, se nós estivéssemos o PT hoje no poder, a igreja cristã estava sendo perseguida. Porque o projeto do PT é tirar, tá entendendo, o trono de Deus da nossa nação. Era o projeto dele, mas o nosso Deus é poderoso. Deus não permitiu isso e não vai permitir. Portanto, se dobre ao Senhor, meu querido. Abra mão de seguir aqueles traidores da palavra do Senhor. Abra mão de seguir aqueles que afrontam a palavra do Senhor. Amém? Então, meu querido, chegou o momento que esses profetas falsos foram apanhados pela mão de Deus. Amém? E você sabe que vai chegar o momento que o Senhor vai apanhar os teus inimigos. Esses caluniadores, esses falsos que te perseguem. Esses falsos que inventam mentiras sobre ti, sobre o ministério que o Senhor entregou nas tuas mãos. Eles vão ser apanhados pela mão de Deus. Amém? Louvado seja Deus por este momento. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade sejam dadas eternamente a teu santo nome, Jesus. Aleluias. Tu és grande, Senhor. Tu és grande em poder e honra e majestade. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Tu és bendito. Aleluias. Meu querido, que o Senhor continue falando contigo. Senhor, continue ministrando ao teu coração, aleluias. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe os teus celeiros, abençoe os teus filhos. Que o Senhor guarde toda a tua família, que o Senhor proteja, que toda investida de Satanás contra a tua casa, a tua família, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda perseguição, todo projeto satânico do inferno caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe tua fonte de renda, abençoe o teu trabalho. Senhor, aquele que precisa de um milagre urgente, eu te peço em nome de Jesus Cristo, libera um milagre urgente para a vida dessa pessoa, Senhor. Assina as causas que está na justiça, Senhor, para a vida dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Supre as necessidades dela, Senhor, derrama da tua paz, derrama da tua bondade, da tua alegria, da tua fidelidade, paz sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Aleluias. Meu querido, compartilhe o vídeo com seu próximo. Se você gostou, dá o seu joinha. Se você desejar, curte aí o nosso canal, segue o nosso canal, que você fica recebendo as notificações se você clicar no sininho. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, ministrando o teu coração. Amém? Você fique na paz de Cristo, meu querido. E até a próxima, se Deus quiser. Amém?